Oiê, oi pessoal, estamos aqui, né? Oi Aninha, oi Tiné, esperando Paula chegar aqui pra gente começar a conversar. Todo mundo me escutando direitinho? Ei, Paula chegou. Vamos embora, vamos fazer uma live. E aí, Paula Dias? Olá! Tudo bem? Tudo jóia, tudo certinho. Vamos Tudo fazer bem. uma live. Vamos fazer uma live, tentando ver a melhor Vamos. luz, tentando ver a melhor Hum. posição do celular. Vocês estão me ouvindo bem? Tu tá me ouvindo bem, Mi? Eu tô super ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Pronto, acho que tá equilibrado Então, aqui. Qualquer coisa eu fico segurando. tá bom. Então vamos embora, meu povo. Falar, né, de live, falar desse boom, desse momento aí que a gente tá passando, né? É um formato antigo, aí disponível para todo mundo, sempre, mas só agora é que ele bomba, né? Bomba tanto, que é a minha primeira live, pessoal. Minha gente, que estreia, né? Minha gente, na expectativa. Mas Michelle, engraçada. Eu tô fazendo pela minha página pessoal, né? Pelo meu Instagram pessoal. E quem me conhece sabe que eu não sou nem de fazer vídeo nos stories. Mas ficou assim tão inevitável a questão da live, até de discutir determinados pontos. Assim, você é tão meio que direcionado para que eu disse, meu Deus, acho que até a minha audiência vai estranhar, que diz assim, Paula está fazendo transmissão ao vivo como? Então, aí a gente, né, nesse tempo todo de história, de trajetória e conteúdo, é o que a gente faz, é o que a gente melhor faz, e não é missa de corpo presente para a dupla, nem para todo mundo que trabalha com a gente, mas é verdade o que a gente faz. A gente achou curioso essa história, né? E de todo mundo estar fazendo live, de ter esse formato novo, as empresas explorando isso mais do que tudo. E aí eu disse, Paulinha, vamos conversar. Paulinha é nossa parceira, é nossa mentora, né? É professora, é nossa sócia em vários projetos, em todos os projetos de marketing digital. Então eu disse, Paula, vamos fazer uma live. E aí nessa live a gente vai conversar sobre essa forma e esse conteúdo. A forma é a forma de como Paula vê isso, de como Paula Uhum. vai ver esse fenômeno, se ele veio para ficar, como é que ele vai ser explorado e como ele pode ser melhor explorado, na verdade. Né? Porque tudo demais enjoa, tudo demais cansa, e a gente precisa, ele tem que ter um propósito, tudo na vida precisa ter um propósito. E dentro desse propósito, que é nessa plataforma, é o conteúdo, né? Como esse Exatamente. conteúdo pode ser melhor exposto, como essa marca pode ser melhor exposta, como é que as pessoas elas podem falar melhor, elas podem trazer as informações dela para aquele determinado momento, né? Determinado tempo, né? Isso. Uma matéria, até que o Kiné compartilhou, obviamente todo mundo ajudou, né? A gente trazer aqui. Tiré está dizendo aqui que é importante fazer essa interação também, né, Paula? A Paula já me deu as dicas antes, pessoal, dizendo aqui que Paula entende muito desse assunto. Ele é Então, maravilhoso. Mas é porque a gente esquece mesmo que um dos grandes pontos é porque assim, estamos conversando nós, que, enfim, que trabalhamos juntas, que somos parceiras, somos amigas, mas que a gente está com uma audiência nossa, uma audiência para o assunto. Mas eu acho que o grande diferencial, por exemplo, né? Só fazendo uma introduçãozinha. Um dos grandes diferenciais da live que se percebeu pelas empresas é de que ela tem o mesmo poder do vídeo, mas ela tem um diferencial do vídeo. Porque quando você faz o vídeo, a gente já sabe que as redes sociais elas são video first. Ou seja, é vídeo e não é imagem, a audiência de alguma forma recebe melhor. Mas sendo um vídeo em que você pode, naquele momento, interagir, perguntar, enfim, fazer parte daquele conteúdo, ele tem a vantagem do vídeo e mais a vantagem da audiência, né? exatamente. Esse ponto que você está falando nessa matéria da exame,
acho que dia 20 de abril, dezembro de 20 de abril, ela traz exatamente isso, Paula, dizendo que o vídeo é 20 vezes, tem mais audiência, 20 vezes mais do que um vídeo gravado, a live, na verdade. A Tem 20 live, vezes sim. mais audiência do que um vídeo gravado. Isso é uma pesquisa da Forest e da IBM, tá? E aí Pois é é. isso, minha gente. Nesse período de quarentena, a gente teve um boom imenso de 4.900% só de YouTube. Só de lives do YouTube, né? Yes. É, Então, e exato. aí é essa grande história, tipo assim, e vem para ficar, e como é que vai ficar isso, né? A gente eu adoro ver live. A gente começou hoje na reunião dupla, é uma reunião que a gente faz quinzenalmente com todo mundo, e a gente falou sobre essa história, né? Era a estreia da nossa live, se a gente vai voltar a fazer, mas ela tem que ter um propósito. Sim, a gente vai voltar a fazer, mas ela com conteúdo, ela dizendo a que veio. E a gente conversou um pouquinho sobre como as pessoas estão explorando isso, né? Tem artista, E tem personal trainer, tem marcas, e é por hora, né, Paulo? Então, assim, essa hora daqui a pouco vai bombar. Você vai ele olhar lá no seu derruba a Instagram, gente. É. aí só tem ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Aí ao vivo é de aborto de coruja com bomba atômica. Só que se você for pela manhã, você vai lá, aí tem marcas muito bacanas e muito famosas até, e aí Aham. elas estão com os personal trainers falando de 9 até 8 da manhã, o que tem de personal trainer dando aula, né? E aí é uma visão minha, mas é uma Porque visão que tem já o está hábito, né? isso, É que o tem um hábito que horário e o hábito. Exatamente. exatamente. E aí, isso assim, isso veio para ficar porque essas marcas, elas viram que elas podem entrar na casa das pessoas. A gente tá em casa agora, né? Todo mundo tá em casa, respeitando a quarentena, fica em casa. É Isso. importante. Mas elas não vão deixar isso não vai deixar de ser explorado. Tem artista, inclusive, que não quer ser explorado pelos canais de streaming, né? Que estão fazendo seus próprios canais. Eles podem, eles têm dinheiro para isso. Então, eles estão fazendo seus próprios canais para que as empresas os patrocinem, né? E aí, uma coisa bem curiosa que a gente conversou um pouco antes, minha gente. Adoro a Cisão, sabe? A Cisão sanfoneira, a Cisão. Ele já fez 2 lives nessa Uhum. quarentena. E eu fico lá, ó, super procurando eles, super procurando tudo que tem de forró, essas coisas pra gente passar geralmente no final de semana. E assim, a Cisão na primeira live dele que foi até Sim. criticada, um babaca, enfim, ficou fazendo meme sobre ele, um idiota. E aí, mas aí ele fez uma no final de semana passada. A Cisão é aqui, ó, Serra Talhada, tá? O cara conhecido Sim. aqui nessa regional, um micro-influenciador regional. Mas, Aham. e não menos, cheio de propaganda. Eu até fiz um print, na verdade, e compartilhei Cheio com de relação a isso. patrocínio, né, Cheio de Michele? patrocínio, e é Pois o cara é. ali, ó, da região dele, que tá patrocinando, né? Que é Que um tá fazendo outro isso. ponto também. É, exatamente, porque assim, a gente esquece que a live, como qualquer conteúdo, ele tem, além do que você falou, né, do propósito, enfim, de se colocar, deixa eu até apagar aqui, de se colocar como um conteúdo, todo conteúdo, Michele, a gente sabe, né, quer dizer, vocês, a gente que já trabalha com conteúdo para empresas e tal, a gente sabe que conteúdo, ele é feito para mais ou menos três grandes colunas, né? A gente tem conteúdo para entretenimento, a gente tem conteúdo para informação e a gente tem conteúdo para relacionamento. No fundo, o conteúdo produzido pelas empresas, ou pelas marcas, ou pelas pessoas, elas podem ter um viés um pouco mais forte. Então, um conteúdo mais voltado para o entretenimento, um conteúdo mais voltado para a informação e um conteúdo para relacionamento. Então, a live, ela vem para fazer essa junção de, neste momento, eu posso trabalhar em entretenimento, ou seja, trabalhar a mesma emoção do ao vivo, trabalhar a mesma interação do ao vivo, trabalhando nesse formato. Eu posso informar, ou seja, nesse momento em que estão todos ávidos por informação, tanto as empresas quanto empresas também como propulsoras de informação, aproveitar essa oportunidade da interação da live, de dizer, vamos discutir esse assunto como um grande fórum, quase como uma grande mesa de reunião, e colocar isso como um conhecimento exposto. E a gente também tem utilizado a live, a gente tem percebido a live como esse grande formato para interagir com o seu público, ou seja, relacionamento mesmo em redes sociais. Então, não só de empresas, ou só empresas com pessoas, ou pessoas com pessoas, mas é o reinventar de um formato que já existia, mas é reinventar um formato num novo contexto. Né? Então, assim, o conteúdo ele pode ser trabalhado nesses 3 pilares. A live ela tem essa coisa do ao vivo, da interação ao mesmo tempo
que informa, e ela também serve. O que a gente precisa pensar virou esse fenômeno, ok, é para todo mundo? Ou É todas para as sempre? empresas? É É para para sempre, Paula? sempre, né? Eu acho que, Vê, eu acho que sim, por quê? Não pelo formato, pela modinha, pela hashtag, mas eu Hum, acho que porque houve uma grande quebra de paradigma das empresas, que foi uma quebra de paradigma que aconteceu no surgimento do YouTube lá atrás, que era a questão de você ter conteúdos meio sujinhos. Às vezes o sujinho é assim, é a plástica da live, né? É a estética, é a forma, é o ao vivo realmente, é um ao vivo né, que as pessoas vão interagindo, falam perguntas, ou seja, esse momento para as empresas, ele era muito... Existia um bloqueio, isso pensando em empresas, né? Não pensando em pessoas, em produtores de conteúdo e tal, pensando em empresas, no lado das empresas. Elas tinham um pouco de receio desse formato pelo não controle que a live tem, né? Que a gente isso, sabe que na todo mundo pode televisão a entrar, gente né? tem isso, e a gente tem o ao vivo da televisão, né? Enfim, desse formato que foi a grande origem, né? A publicidade mesmo, a gente esquece, mas a publicidade, ela nasceu no ao vivo, né? Uhum. As garotas propaganda, elas vinham no ao vivo. Então, as empresas, elas sentiam certa, como se a gente voltasse a um formato que é meio desconfortável. E que as empresas, elas passaram agora a entender que é um formato realmente que gera verdade, que pode gerar propósito. Então, eu acho que para o nível dos produtores de conteúdo, sim. Para os produtores de conteúdo que não utilizavam esse formato, abriu-se também Não. uma nova possibilidade. Mas para as empresas, eu acho que é uma quebra de paradigma de você pode se permitir falar agora, como a dupla está falando, através de Michele, falando sobre o que se faz, mas trazendo um conteúdo interessante, trazendo uma prestação de serviço nesse formato do ao vivo, fazendo com que É, sua audiência de alguma forma venha, né? então, mesmo para a gente que já trabalhava com esse conteúdo há um tempo e com formas variadas durante muito tempo, né? A gente é rodadinho, mas para a gente, nesse tipo de período da quarentena, aconteceu uma coisa muito, muito inusitada e muito boa, muito bacana, Paula, que foi o Hum. Festival Digital do Livro, né? Então, a gente fechou esse Em plena trimestre. quarentena, né, Michele? Quer Ai, dizer, meu em Deus, plena em pleno. quarentena, todo mundo em casa, necessitando E- de arte, né? Que a gente sabe que a arte ela modifica realmente o ser humano de Isso, dentro para fora, mas uma isso. operação de guerra, né? Isso, e aí a dupla que já tinha feito por vários anos Fliporto, várias lançado livro em Bienal, enfim, tomou aquele susto, assim, vamos fazer, lógico, a gente sabe fazer, a gente vai fazer no outro formato, no outra plataforma, a gente vai fazer. E foi um sucesso. E foi muito bacana fazer. E foi muito desafiador fazer. E deu frio na barriga do ao vivo fazer. E a internet não funcionou uma hora, também deu frio na barriga. É igual um ponto de televisão que cai na hora da entrevista, né? Então, Aham. estava todo mundo preparado. Foram 18 horas de transmissão. Tinha alguns vídeos ao vivo e outros gravados. E ele entrou dentro de uma grande programação, como se fosse uma grande programação de TV. Mas teve uma hora que a internet caiu. Na verdade, no início a internet não funcionou. E a gente Uhum. dependeu de um sinal como um todo e ficou se virando nos 30 do mesmo jeito. E daqui a pouco engrenou, e daqui a pouco deu tudo certo. E foi uma experiência maravilhosa. E aí, eu fiquei vendo e trabalhando como maluca naquele dia, e antes e depois disso, mas vi que tive a oportunidade de ver dentro da minha casa, né, autores, donos, livreiros, donos de livrarias, enfim, autores portugueses, enfim, gente, Uhum. sabe, que eu não, de verdade, nunca pensei em ver dentro da minha casa durante um dia tanta qualidade, né? A arte daquele jeito. A gente viveu Clarice Lispector no sangue, em tudo. Uhum. A gente está comemorando o centenário dela, bem como Shakespeare, enfim, porque era Dia Mundial do Uhum. Livro também naquele dia. E aí, a gente viu essa oportunidade. Então, assim, talvez, e talvez mesmo, a gente não volte mais tendo outro formato, porque quanto custaria para essas pessoas estarem dentro de um festival, Pois é, Michele, porque eu acho que né? assim, a gente notou que um dos mercados realmente que foi um dos mercados mais impactados aí enfim, por todo esse movimento, né, da quarentena, foi o próprio entretenimento. Então, produtores, né, enfim, pessoal de luz, pessoal de som, todo mundo que trabalha aí com eventos, com entretenimento,
foi realmente uma área que foi muito, muito impactada. E aí, a gente percebe que, lógico, o formato da live não é um formato de um show, não deve ser, né, acumulação até da própria questão da produção, não é disso que a gente está falando. Mas houve uma alternativa para alguns de manter a atividade, para outros de utilizar essa atividade com o princípio de doação, para outros para justificar patrocínios, ou seja, em 4, 5 semanas, se você imaginar as lives voltadas para entretenimento, né, os músicos e shows e tal, a gente percebe como as mudanças são muito agressivas, no sentido de muito rápidas. A gente tinha canal de TV a cabo, já junto, né, para fazendo formato, enfim. Mas o que eu queria dizer, imagina como é que esse efeito tem no entretenimento, a live para o entretenimento, estratégias de entretenimento ou de shows ou de eventos e tal, utilizando a live. Eu imagino que isso, como eu disse para você, não acho que não tem um ponto atrás, é voltar a ter, por exemplo, um Rock in Rio, onde eu tenho um palco específico, que eu posso chamar o palco live, onde eu tenho a audiência ali, mas que eu vou ter ali aquela transmissão. Talvez com estratégias específicas para a live, talvez com telão para interação, talvez com, enfim, com patrocínio de plataformas de streaming. Mas aquele palco com esse sentido, tipo, a gente não vai deixar de estar ali, mas talvez essa experiência de não estar lá nesse momento, de não ter a plateia nesse momento, seja transferido também para eu posso ter uma plateia cativa que não está aqui fisicamente, mas que vai me dar audiência, visibilidade e tal. E nem falo isso só no ramo da monetização, mas no formato mesmo de absorver esse conteúdo, né? Entendi. E por falar em plateia, em audiência e tudo, a nossa audiência está extremamente qualificada, viu, pessoal? Menina, o povo vai entrando e não vai indo embora, não. O número só vai subir. E aí continua, e pode participar, viu? A gente tem a participação aqui agora de Ana Paula, eu acho. Ela diz assim, mostrou um novo processo de democratização na forma de comunicar, de apresentar seus trabalhos, manter manter e conquistar novos públicos. Certíssima. A gente concorda com isso, a gente vamos fazer lives de qualidade boas, por isso a gente está trazendo esse debate aqui. Porque também as ruins, elas estão passivas a processos, né, Paula? A gente falou um pouco sobre né, minha isso, gente? porque é um espaço destempera, público. né? Destempera. E, enfim, esquece a questão não só da audiência, mas de que aquilo é conteúdo. É aquilo que a gente falou, né, Michelle? Eu acho que tudo que se cabe, a teoria de marketing de conteúdo, ela se encaixa na live. Então, tem que ter um certo... A gente sabe que existe a interação, as coisas do ao vivo, né? Como meu celular, que estava quase caindo agora, que voltou, porque vibrou. Tem essas coisas. Mas existe um certo planejamento também. E a gente precisa entender que o mesmo respeito, o mesmo direcionamento, a mesma ética, a mesma lógica que você tem para produzir um conteúdo, né? O mesmo cuidado que você tem com a sua audiência, mesmo quando ela não está no ao vivo, precisa permanecer no ao vivo, no formato live, por mais desse sujinho que a gente falou, por mais essa coisa de que imprevistos acontecem, mas eu acho que, principalmente se tratando de marcas, a gente não pode achar que a live ela é permissiva para o posicionamento de determinadas marcas, né? Assim, marcas sendo marcas pessoas, sendo marcas empresas, então a gente tem percebido que a coisa do estar em casa, do estar à vontade, né? Ele tem tirado um pouco aí o cuidado, vamos dizer, com esse conteúdo, que é um conteúdo tão importante, né? Mas que não pode descuidar para a interação. Exato. Mas nós, como cuidadores de marca, a gente tem que ter muito cuidado e assim, é um mínimo de produção, né, Paula? Um mínimo de roteiro possível. Isso já é uma dica que a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre isso, final. A nossa live tem um propósito, ela tem conteúdo, né? Ela tem dicas, ela tem dicas, ela tem boas práticas. E o título dela eram Boas Práticas para a Live, né? Exato. Então, eu acho que a gente então vamos lá na primeira, né? A gente tá aqui na primeira e vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, Paula, dessas... A gente elegeu 3 dicas, a gente pode continuar falando um pouco mais sobre isso tudo. Eu, assim,
Pode participar, minha gente, pode mandar pergunta. A gente responde. Se não tiver Falem como a das resposta, a gente não lives de souber. vocês. Isso, Isso, do que sugiram aí, minha gente, no aconteceu. comentário. Olha, eu fui assistir a live tal. Ah, eu acho que essa live aqui também talvez se encaixe nessa questão de não ter tido planejamento, ou de repente ali Isso. desandou. É, As o que, boas lives e as lives não tão é, boas. Pronto, vou começar pelas boas lives e as lives não tão boas. Eu acho que tem live que ela é Isso. super sucesso com relação à arrecadação, se o propósito dela é esse. Mas a gente também, essa questão do cuidado do como montar, é porque elas só estão acontecendo e assim, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? E a gente está no meio Isso. de. E elas só são um sucesso por isso. É uma outra forma de show, né? Uma outra forma de estar ali. Então tem lives, e sobretudo as dos sertanejos, que eu vou lá passando e vou olhando. Minha gente, é uma mega produção, tem muita gente ali, entendeu? Fazendo Uhum, aquilo. Então tá todo mundo junto, uhum. tumultuado, sabe, do mesmo jeito, e o propósito, assim, o fim, o início não tá no meio, entendeu? É. Então não tá no fim, Michele, sabe? olha, em falando de sertanejo, se você consegue, né, assim, isso aí já é matéria para, enfim, artigos acadêmicos para depois, ou até matérias mais extensas. Mas se a gente pensar nas primeiras lives, tipo da primeira semana Rapidinho, de tem um monte de gente quarentena, dizendo: oi. olá, Michelle, olá, Paula, olá, Júlia, olá, Maria Nicole, olá, Oi! Tati, olá, tem audiência de Milão, Juliana Carvalho, direto de Minha Milão, pessoal. Então tá todo mundo da minha faculdade, todo mundo da minha faculdade. Vamos embora. alunos também, ai, minha gente, povo, saudade, saudade, muitos. Bem, a gente estava falando, se a gente analisasse, Michelle, se a gente pegasse, por exemplo, umas 10 lives, não do mesmo artista, mas de repente do mesmo segmento, certo? Mais ou menos no mesmo padrão de produção. Se você olhar as primeiras, ou seja, das primeiras semanas. Se você olhar agora, eu tive percebendo não só a questão da interação das marcas e dos patrocínios, não isso, mas a própria, que é uma outra dica que a gente vai passar, né? Que é a roteirização da live. Veja, você tem uma abertura, aí você tem. Aí a gente começou a inserir um cenário já todo movimentado pelas marcas patrocinadoras. Aí você tem uma moldura no YouTube. Aí teve a inserção logo no início dos QR Codes. Depois você vê dinâmicas envolvendo o QR Code, ou seja, se nós baixarmos ou acharmos X doações, nós vamos duplicar, nós vamos dar um cashback, enfim, tem uma série de dinâmicas envolvendo o QR Code, que no início era simplesmente a facilidade, né? Então, quando a gente pensa no QR Code, no formato, né? No Smart TV, né? Que era uma coisa assim que a publicidade estava começando a avançar e as lives agora colocaram de uma forma em que você consegue realmente interagir celular, tela, nesse formato, né? E aí você vai percebendo o quanto essa roteirização, né, do que vai a cada momento, então o momento em que eu vou falar das doações, o momento em que eu vou interagir no celular, o momento em que eu vou chamar alguém, é a live que depois virou uma com duplas. Veja, essa roteirização é tão interessante. E aí, quando a gente está falando de entretenimento, faz todo sentido. Mas a roteirização, o que a gente vai falar, né, minimamente uma pauta, ela também funciona para as lives de conteúdo, vamos dizer, de produtores de conteúdo, pessoas, e de empresas, qualquer tamanho que seja, é você tentar roteirizar a live para você aproveitar, por exemplo, essa hora, né, tão concorrida e horários também tão concorridos hoje em dia, mesmo no início da manhã, no final da noite, mas trabalhar esse roteiro para que a mensagem ela passe, ela seja realmente transmitida da melhor forma e com clareza. Então, o roteiro, minha gente, essa roteirização tanto para o entretenimento, se a gente avaliar o quanto isso mudou, né? Antes das lives, meu Deus, não tinha quase cenário. Aí agora já tem, aí tem o freezer, aí tem, né? Aí ela foi acoplando uma série de outras ações ali na tela que aumentaram aí sua potência, né, de alcance. Aí a gente já falou aqui de uma dica bem pontual e necessária, que é a finalidade, né? Para que ela está existindo? É para entreter? É para Isso. comunicar? E para quê? É Por para que se ela está ali, né? relacionar, Para se né, para se relacionar, relacionar com a é para audiência. registrar que você está ali, né? Porque as marcas, por exemplo, as grandes marcas, elas estão
muitas elas não estão, não é os executivos delas que estão discutindo, botando a cara. Elas estão pagando personal trainers, por exemplo, Centauro, personal trainer, Reserva está fazendo isso um pouquinho. A Itiné está lembrando aqui que hoje ele comentou, e eu também acho isso aqui o máximo, a gente comentou hoje na nossa reunião, que Tereza Cristina, por exemplo, a cantora, a excelente cantora de samba carioca, que está fazendo uma live todo dia às 10 horas da noite e está comentando sobre tudo, não é só sobre música. Não tem nada de comercial nela, né? Ela ontem falou, ontem foi o dia da abolição, e aí ontem ela tá falando desse dia, do que é. Então, trouxe várias... Até tem música, né? Mas ela tem um propósito ali, é um propósito político, é um propósito cultural, é um propósito de ir além da música, né? E aí tem vários comentários aqui, eu queria ressaltar aqui, ó. Cíntia Rabelo está dizendo que percebe exatamente as megas produções, a aglomeração, a mesma coisa que eu tinha falado. Tassi, oi Tassi, dizendo que viu uma observação dizendo que boa parte dessas lives de shows também está dando acesso a muita gente que não podia pagar, né? Não podia. Isso. Aí tem um comentário aqui também, ó, de Alexia, minha aluna, beijo, por favor. Querida. Isso. Aí ela tá falando o seguinte, ó, ela já viu disso da roteirização do formato, entendeu, Michele? De dizer que ela viu, né, que tem uma live de uma cantora que até vinheta, como se fosse realmente um programa de TV, ou seja, é a hora do intervalo, vinheta e a volta. Quer dizer, um formato que, veja, era a interrupção que a publicidade deixou de ter há tanto tempo. Né? Tipo, não vamos interromper, e agora de alguma forma a gente precisa interromper, faz aquele e volta de novo, porque a audiência ela é uma audiência contínua há muito tempo, lives de 3 horas, de 4 horas, né? Que é como a gente já viu aí, grandes maratonas. Aí tem uma pergunta aqui. A mãe decora, né? A mãe de Cora está perguntando, mas tem uma pergunta de antes dela, dizendo assim, no momento atual das lives, devido à suspensão das vendas presenciais, é o momento mais para reforçar o relacionamento com o cliente ou para vender mesmo? Depende. Veja, a gente sabe que o formato venda, inclusive para vender, as redes sociais, elas têm mudado completamente as suas funções, né? Eu participei de uma live, né, do Minas, que é do Porto Digital, junto com Bruna, que é uma grande amiga, cliente e tal, e a gente falou algumas dicas também sobre isso, e a gente falou o seguinte, reinventar a utilização das redes. Então, a live não é uma reinvenção, ela era um formato que já existia, mas como um todo, as empresas estão reinventando as suas redes. Então, não só no formato de live, mas, por exemplo, você utilizar a rede social, ou seja, o Instagram, para levar a sua audiência do Instagram para o seu WhatsApp, porque você está vendendo pizza. Então você diz, ei pessoal, ó, meu salão está aqui fechado, mas eu estou aqui, minha esposa está aqui, a gente está fazendo pizza e tal, ó, mas vai lá no link da bio, clica lá para o WhatsApp da gente, faz teu pedido. Ou seja, ele usou a audiência do Instagram não para vender, mas para direcionar para uma outra plataforma. Então eu acho que a live não só no entreter, a gente falou, ela pode vender, né? Todo o conteúdo pode vender. O entretenimento vende, a informação vende, o relacionamento vende. Mas eu acho que nesse momento, talvez, que é um momento mais do face-to-face, né? Eu acho que é mais um diálogo do que uma venda. Eu acho que existem outros formatos, inclusive o próprio WhatsApp e tal, que tem sido mais eficiente para a venda. Eu vejo a live mais como uma construção de relacionamento e de posicionamento nesse momento. Também. Eu acho que quem não te viu vai te ver. E aí é por isso que precisa de um roteiro, precisa estar minimamente sabendo o que você quer passar ali naquele momento, né? E, enfim, uma live para você vender seu produto não é a mesma live que você vai conversar com seus colegas de faculdade, né, pessoal? Então, acho que tem que ver. E aí tem mais uma pergunta aqui, Paula. A transmissão ao vivo foi acelerada com o Covid. Deixou de ser um nicho para o jornalismo e qualquer área revelou informação e entretenimento. Vocês acham que o formato live vai substituir a TV? Não acho. Ele é mais um formato. Não. Mais um também formato. Acho que não. Meio como a TV não Na realidade, Michele, por incrível que pareça, eu não vou conseguir dar a fonte nesse momento, enfim, mas cheguei a ler também sobre isso, de que até a mídia de televisão, TV aberta, até a publicidade, TV aberta, que era uma publicidade que estava aí sendo esquecida, nesses momentos até ela aumentou. Entende? Isso. Assim, não estou dizendo que a gente vá para o formato só da publicidade ou da notícia. A gente sabe que a notícia ela aumentou, enfim, todos os veículos, né? Porque a gente está tentando procurar veículos realmente com confiabilidade. Mas eu acho que não, eu acho que ela não substitui. E, na realidade, ela até potencializa.
Porque eu acho Isso. que o multitelas ele já existia, né? Quer dizer, a gente está hoje com no mínimo duas. A projeção é que os nossos filhos, Michele, né, Celina e Miguel, tenham até 5 telas, né, na vida adulta, simultaneamente, Louvado é, seja Deus. né? Simultaneamente. Então, eu acho que não vejo não. Não vejo essa Pois é, substituição também não. eu também não vejo, não. A gente também tem dados. A gente trabalha para uma televisão. A dupla faz conteúdo para uma televisão. Veja. A gente faz conteúdo para a Globo, pessoal. A gente faz conteúdo para um canal que a Globo fala direto com os publicitários, chamada Mercado no Uhum. Ar. Acho que algum de vocês devem conhecer. E aí, é a maior produtora de conteúdo do país, a gente faz conteúdo para ela, né? Então, a Globo tem algumas. Todo mês faz uma pesquisa de audiência e a gente tem acesso a isso. E aí, sobretudo, para esse cliente nosso, e esse dado é público, até porque eles contabilizam, publicizam isso para poder atrair ainda mais anunciantes, obviamente, só faz crescer essa audiência. Então, eu não acho que vai substituir de jeito nenhum, vai conversar. Os canais de streaming da Globo chegaram a ficar abertos durante um bom tempo, né? Essa interação é feita toda hora também. Acho que o caminho é esse. O caminho é de lives também para a televisão. E a mãe de Cora pergunta, a minha amiga Júlia, que aniversariou domingo, até que ponto o improviso pode ser bacana para a marca na live? Né? Isso. O grande encanto da live é o improviso, né? É sem muito formal. Então, é isso. Muito me estranha a grande produção numa live, né? Tem me estranhado. Mas vamos lá, vamos te responder. Eu acho que é isso. É uma linha muito tênue do que vai prejudicar a marca e do que vai ficar. A marca ela tem que trazer verdade sempre, em qualquer plataforma, dentro de todos os seus conteúdos. Então, aquele improviso combina com a marca, é a verdade que a marca quer passar? Eu acho que é o grande Exato, ponto é faz esse. parte daquele DNA, né, Michele? Porque, veja, o Isso. improviso, ele faz parte do formato, mas não é que ele seja feito proposital. E, assim, Uhum. se é a gente tem tentado, algumas marcas têm tentado minimizar esse improviso e tem conseguido. Você vê aí, por exemplo, de grandes empresas, XP, sei lá, Isso. enfim, essas empresas mais voltadas para conteúdo financeiro, mas, né, ou seja, a gente já falou, tem as de informação, não tem só a live do improviso do entretenimento, mas tem a live da informação, do conteúdo estruturado. Mas faz sentido ela não perder a essência dela, ela não parecer tão produzida assim, porque aí ela cria, no meu ponto de vista, um bloqueio para essa audiência que quer esse formato de poder perguntar, de ir lá fazer o emoji e tal. Eu acho que ela afasta um pouco, ela torna aquilo menos orgânico, vamos chamar assim. Acho que ela é menos orgânica. É uma visão pessoal. Acho que eu mais gosto são mais menos formais possíveis. São aquelas que a gente está vendo que o camarada ele está se esforçando para participar. Tássia está lembrando aqui. Tássia é a nossa coordenadora, tá, pessoal, lá na dupla, coordenadora de atendimento. Está lembrando aqui que a de Tereza Cristina são incríveis. Só ela canta, zero instrumento, né? É super intimista, conta histórias. Ganhou capa de jornal, inclusive, e fazendo ainda mais relacionamento. Quem nunca tinha escutado foi escutar, ela está dando oportunidades, inclusive, para a gente, que cantores, Tina também falou isso, que nunca tinha visto na vida e foi procurar depois que viu a participação dela lá, entendeu? Então é isso, tá? Você está perguntando, eu estou dizendo isso. Eu gosto muito das lives sem produção. Adoro, adoro, É. adoro, adoro, Tem adoro. um aqui também, Michele, André, né? André Santiago. Quais são mais eficientes que o WhatsApp? Veja, o WhatsApp, ele é lá o ponto de largada, né? Eu consigo conversar diretamente com o meu consumidor de uma forma muito diretiva, né? Quer dizer, a comunicação aí é a comunicação, o marketing direto mais específico. Mas muitas vezes as pessoas não têm contato com esse WhatsApp. Eu preciso trazer de outras audiências para ele. Então, assim, eu posso ter uma lista de e-mails gigantesca e levar essa galera toda para o WhatsApp. Então, não seria o mais eficiente. Ele só é eficiente, André, no meu ponto de vista, se eu tenho esse contato, se eu tenho essa audiência lá. Porque a gente percebe, por exemplo, que tem muitas páginas de empresa, de bares, de restaurantes, que tem muitos seguidores no Instagram.
Mas esses seguidores no Instagram ficam jogando no Google para ver qual é o WhatsApp que vão fazer o pedido, por exemplo, ou que vão. Não estou falando nem só de restaurante, porque tem os aplicativos, mas enfim, de você é seguidor de um determinado, sei lá, de uma papelaria e tal, e muitas vezes você não tem naquela página do Instagram, ou de alguma forma eles nunca produziram conteúdo para dizer, olha. Não estou atendendo pelo direct, não, tá? Você pode até ver as coisas aqui pelo direct, pelo Instagram, mas eu estou atendendo lá no WhatsApp, joga lá pelo WhatsApp. Então, eu acho que assim, o WhatsApp ele é extremamente eficiente. Não conheço hoje para venda, por exemplo, um outro canal tão eficiente quanto, a não ser o Telegram, que ainda não chegou na popularidade no meu ponto de vista. Mas eu acho que ele só é eficiente se eu consigo levar o meu fluxo para lá. E muitas vezes o meu fluxo está no Instagram ou está no Facebook, que seja. E aí tá, você tá perguntando por que o YouTube só deixa fazer live por lá com canais com mais de 1.000 Tá? inscritos. Pois é, tá pela mesma forma que ele também só permite publicidade a partir de 10 mil inscritos. Publicidade estruturada por ele, né? Onde você ganha dinheiro e o YouTube também. Ele tem colocado alguns limites aí e tem mudado toda semana, viu? Ele tem meio que. Ele também está entendendo como plataforma que né? Ele não é bobo nem nada, que os números mudaram, que os hábitos mudaram e que as regras vão mudar também. Então, assim, não é que ele vai ficar mais rígido, é que eu acho que ele vai ficar mais exigente com os produtores de conteúdo, principalmente as empresas, que agora conseguiram perceber essa ferramenta. Tanto que tem algumas empresas que preferem fazer as lives no YouTube, porque elas têm mais audiência no YouTube do que muitas vezes audiência, assim, a possibilidade de interagir muito mais pelo YouTube do que pelo Instagram. Ô, Paula, por falar em audiência, em monetarizar isso, a gente chegou naquele ponto, né? Que é uma grande novidade aí, e que aí daqui a pouco vai se. Quando a pandemia acabar, a gente vai ter que ficar atento a isso, porque é mais um canal, né? É mais um canal a ser Isso, monetarizado. Então o Instagram vai isso. começar a fazer isso, né, Paula? Vamos contar essa história um pouquinho aqui. Ele já estava ensaiando, o Instagram já estava ensaiando desde fevereiro a questão da monetização do IGTV, né? Quer dizer, formatos longos, já percebendo aí que é muito diferente de se fazer um vídeo curto, né? Um vídeo para o feed. Também junto dessa, eu acho que foi o próprio André, eu acho que foi você, André, que fez uma pergunta aqui atrás sobre se o formato está no Facebook, por que que as lives É, elas estão mais no Instagram, exato. Então, isso, assim, André eu tá acho que perguntando. é uma própria organização da empresa Mark Zuckerberg, né? Facebook mais WhatsApp, mais Message, mais Instagram, de tentar tirar de cada um o seu melhor, tentar interligar todas elas, né? Respeitando, entre aspas, o hábito e a audiência de cada uma delas. Mas ele já percebeu de que isso é muito interessante para a publicidade. Isso é muito interessante para a própria empresa fazer a sua publicidade, não só para o consumidor, mas para ela mesma, vendendo conteúdo através do IGTV, né? Ou seja, as grandes plataformas de conteúdo, o que a gente vê hoje de sites de lançamento, né? Aproveitar isso. Então, ele já vinha ensaiando isso desde fevereiro e aí agora acelerou um pouquinho mais essa estruturação. Ainda não vi nada colocado em prática no sentido mais amplo, mas sim, justamente porque hoje virou realmente um formato queridinho, né? Tanto o IGTV Isso. quanto a live. E aí, Júlia concorda, a mãe de Cora concorda nisso, que também o improviso faz sentido se falar com a marca, né? Se não falar, soa falso, soa forçação, soa qualquer coisa desse tipo, né? Vamos ver se tem mais pergunta. Acho que tem uma de Tássia aqui. Vamos embora, vamos perguntar aí, Tassi. As lives ficam lá depois no YouTube. Pode, Tássia. E outra coisa, essa live aqui que a gente está fazendo, também é possível você com aplicativos, você extrair ela e editar como um vídeo, tá? Então é possível Isso, também extrair, ou seja, vou extrair, vou editar, vou, enfim, cortar e tal, e colocar lá e depois subir como vídeo no YouTube. É que no YouTube ele já vai de forma automática, né? Como aqui também vai de é. forma, se você permitir, ele já vai direto para o IGTV. Júlia está perguntando uma coisa que a gente já trouxe aqui, mas é importante dizer. A gente acha assim, sabe, Júlia? Que as lives elas continuam depois da pandemia, porque as empresas elas não vão querer perder
essa aproximação que fizeram, esse relacionamento que fizeram, viram que entraram na casa das pessoas e que as pessoas elas podem falar com eles os modos de consumo, o que vão querer fazer, o que vão querer comer, como é que funciona. Então, a gente já chegou no consenso aqui, né, Paula? Que vai continuar Isso, assim, não vai perder, ela vai ser mais monetarizada, de outra forma, mas isso não vai voltar. Pode diminuir um pouco, as pessoas vão sair para trabalhar, né? Então vai diminuir um né? pouco, mas para isso já Isso. vai ter estudos de horários para que aquele modelo, de aquele target, aquele tipo de consumidor vai me assistir que horas, vai ver minha live de que horas, né? Esse boom aconteceu, mas a Isso. live também vai acompanhar. Eu acho que isso não vai voltar atrás, não, né? Tá fazendo saudosismo de quê aqui? Tem saudosismo. Das bandas, que bandas renasceram no Fenômeno Live, É, algumas bandas que não tinham essa audiência. É exatamente isso. isso. A gente tem uma audiência cativa, muitas vezes que tem essa memória, né? Nesse caso, Tassi, que você está falando, mas que não se deslocaria, não faria o deslocamento, mesmo em tempos normais, né? No o novo normal, mas que acham super interessante fazer isso, né? De assistir e tal. Então, assim, mesmo quando não é o movimento do doar, mas o movimento de eu quero fazer parte dessa onda, eu quero resgatar essa interação com o meu público, eu quero testar a interação de uma outra forma, num outro formato. Acho tudo E aí, válido. e ainda afagar o ego, né? Porque mesmo sem muito investimento, vamos dizer assim, elas têm lá. Foi, foi. Você pode participar. Eu vou ter lá o QR Code que você pode mostrar você e sua família dançando, você e sua família indo. Então as pessoas querem se Challenges, ver. né? As pessoas querem se ver isso também. Então, isso é muito legal, né? Dar essa oportunidade a todo mundo de estar ali com o seu artista preferido e interagindo com ele. Isso é muito legal. Então, isso veio para ficar e não volta de jeito nenhum. Vamos só relembrar, Paula, das dicas, né? E lembrar do registro, né? Que essas lives elas ficam registradas e existe vida pós-live, né, Paula? Exatamente. Eu acho que tem um cuidado aí importante, gente, que assim, a gente relembrou, né? Eu vou só fazer aí uma costura do que Michelle falou. Então, live tem que ter propósito, tem que ter finalidade. Eu vou fazer uma live para quê? Então, quando a gente pensou, né, vamos fazer uma live? Aí vamos fazer uma live. Então, o que que a gente vai falar? Vamos falar dela mesma, vamos falar dela como fenômeno de conteúdo, vamos falar dela como fenômeno de audiência, vamos falar dos erros, vamos falar dos acertos. Vamos falar que live é conteúdo, né? Live é conteúdo. Então, mesmo cuidado que você tem com seu marketing de conteúdo, bota a live lá na linha. Então, eu vou fazer post, vou fazer vídeo, vou fazer isso, vou fazer live. Então, live é conteúdo. Mas ela precisa ter uma finalidade, porque senão não é só uma questão de falta de engajamento. É porque é como um conteúdo que não tem um para quê, assim, a gente acha que essa live, o que a gente gostaria é que ela aceitasse um pouco esse pensamento de vocês de que, nossa, se live é conteúdo, então se eu estou pensando em post, se eu estou pensando em vídeo, se eu estou pensando em tanta coisa, eu também posso pensar live aí dentro da minha costura. O segundo é a roteirização. Então, roteirizar não quer dizer perder a interação, não quer dizer perder como é que a gente falou, o sujinho, não é perder o improviso. Mas roteirizar é você tirar essa potência desse tempo e dessa audiência e ter minimamente uma estruturação que faça sentido, né? Então, assim, a gente tem uma abertura, depois a gente tem umas dicas, depois a gente tem a hora do intervalo, depois a gente tem a hora do patrocinador, ou seja, ter aí uma roteirização. E a terceira é não perder essa interação com o público, né? Não deixar o formato tão plastificado, tão, sei lá, tão encerado, tão, né, que você perca essa sensação de que, olha, eu estou fazendo parte, eu estou conversando com as meninas, e é isso mesmo. Então, a interação com o público, ela também precisa ser preservada, né, em todos os É, momentos, inclusive nas críticas, nas perguntas e tal. E o eu... pós-live que a gente estava falando, né, Não, interromper. vai, O pós-live, não pode pós-live, parar isso. então, e o pós-live
eu fiz tudo isso, a gente teve uma audiência massa, a nossa audiência não cai, vice Michelle, ela só aumenta. Você tá O negócio bombando. só faz e tá bombando. Veja, e aí, assim, esse pós-live, no sentido de o que que eu vou fazer com isso? Eu vou baixar, eu vou jogar lá no YouTube, eu vou mandar esse vídeo para quem não conseguiu assistir, eu vou mandar por e-mail, eu vou cuidar, porque tem tanta gente, assim, que tá abrindo a live e fala, 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 fala. E só sente depois a gestão de crise, né, Michele? No Isso, pós-live. É isso. processo, é hater. Olha, é tanta confusão no pós-live, porque a pessoa pensa, ah, é ali, e ali acabou. Não, não é ali, acabou. Aquele registro, ele pode ter consequências depois, positivas, tipo, ganhei mais seguidores, muita gente mais, né, conheceu, ouviu o que eu falo, foi lá me seguir no LinkedIn, né? É, ou, se não, nossa, eu vou ter que me explicar pelaquela live, porque aconteceu isso, porque eu levei isso, porque eu não deveria ter falado assim, sabe? Né? É complicado, tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade. E quando a gente fala de roteiro, e a gente está falando de macro, lives, vamos dizer assim, com abertura e fechamento, não é só isso, tá, pessoal? É cliente pequeno, cliente grande. O que é que você quer com isso? Né? Você quer somente conversar com seus amigos? Ok, você conversa com seus amigos. Então você vai chamar teu público consumidor, na verdade, para uma live que você está conversando com seu irmão, com seu amigo, né? Mas se mesmo assim Isso. você for, se mesmo assim você é um agente público, cuidado com o que fala, cuidado, né? Cuidado para não ofender ninguém. A gente não está no mundo mais para isso, já basta a ofensa que tem no mundo como um todo. Então, cuide-se. E se você for a própria marca, cuide-se mais ainda, né? Cuide-se. Então, é importante falar isso aqui, porque tudo é registro e a gente, como provedor de conteúdo, como especialistas em comunicação, a gente quer blindar, sim, os nossos clientes com relação a isso, não roteirizar, não deixar eles duros, porque o formato não permite ninguém duro, pessoal. O formato permite, né? Agora Isso. o telefone ia caindo aqui, eu me segurei, e o formato não permite ninguém duro, Eu né? já mudei Então, aqui, ó, de cenário, Michelle, para poder carregar o então, celular também. É assim, é um nem que a gente improviso. quisesse, a gente poderia fazer isso, mas assim, alguns sinões, sabe? A gente também está atento a isso. Eu já vou responder uma pergunta de Júlia aqui, que ela está dizendo assim: ah, Michelle, e os clientes da dupla, como é que se comportaram nessa pandemia, né? Júlia, acreditem, nos surpreenderam no sentido de. Eu já tenho assistido muita live, tenho lido muita coisa. Então, vários, né? Tipo, Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que é um fenômeno de marketing, né? Todo mundo conhece. Ela disse que sempre quis ter um canal no YouTube. Mas ela queria antes que ele fosse tão correto, tão certo, tão limpo, tão dizendo isso, tão dizendo aquilo, e ele nunca saía. Ele nunca saía, porque tudo que iam apresentar para ela dizia, não quero. Tudo que, não, falta isso, falta aquilo. Aí chegou a Tá feio. pandemia. Aí chegou a pandemia. Aí ela sentou na cozinha da casa dela e começou a fazer o vídeo do canal do YouTube, porque ela precisava falar e ela já tinha seguidores suficientes, ela precisava falar, transmitir naquela hora. Então, assim, isso aconteceu, esse fenômeno. Lógico, eu não atendo Luísa Trajano, gostaria, enfim, admiro. Admiro. Mas, assim, outros clientes, eles eram ditos mais tradicionais, como escritórios de advocacia, que têm negócios no Brasil todo e causas enormes. Eles precisaram mudar o formato naquele momento para falar com o público deles, inclusive. Né? E se mostrar vanguarda, se mostrar na frente. Então a gente fazia uma comunicação interna para eles, fazia uma comunicação de redes, mas mais voltada para o interno e mais uma presença digital, porque eles não podem, por exemplo, fazer propaganda, o código de ética deles não permite isso, mas naquele momento eles estavam prestando um serviço público, falando sobre as medidas provisórias do governo trabalhista, e como é que a gente vai reverberar isso? Como é que a gente vai fazer isso? A gente começou a fazer um canal, Júlia, de um hot site, que é alimentado Isso. diariamente, e foi uma coisa ensandecedora, né, nesse sentido. Então, assim, a gente viu um escritório extremamente tradicional. Não que ele não fosse ligado, os seus sócios todos têm suas redes, são ativos em suas redes, mas naquele momento ele precisava falar, e como é que ele falou, certo? E como é que ele fala. Então, eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Tinha um outro cliente que a própria equipe dele subestimou. Ele é um senhor e ele gosta muito de uma reunião às 7 horas da manhã, ou 7h30 da manhã, com todo mundo junto, formal, não sei o quê. Então, todo mundo começou a dizer, como é que vai ser essa reunião agora? Como é que vai ser a reunião de marketing agora? Ele disse, vou mandar um link. Vou mandar um link, a gente vai fazer a reunião. E a reunião é Maravilha. produtiva, a reunião é maravilhosa. Ele fica, vocês estão me ouvindo? Sabe?
Perfeito, a gente é pontual. Então, aumentou a produtividade com relação a isso. A gente deu um pulo, um salto, assim, como a gente queria que isso acontecesse há mais tempo, sabe? Como aquela reunião, como aquele trânsito era demorado para chegar naquela reunião, como a reunião que podia ser resolvida de maneira rápida, de maneira não deixando de ser próxima, tá? A gente está muito mais próximo, a gente está próximo dos nossos clientes, muito mais próximos, né? Dos nossos clientes, porque a gente fala com eles quase que diariamente, olhando olho no olho dentro da nossa casa. Então não tem como não estar próximo, né? Isso. Então não tem como estar próximo disso. Então, isso vai ser, eu acho que isso perdura também, isso vai ser para sempre. E assim, a gente tem feito muitas coisas diferentes dentro dos clientes, mesmo aqueles mais tradicionais, sabe? Tá muito legal e eu acho que e uma visão muito, o que a gente tá assim, é diferente. O normal não é mais normal, nada será como antes, mas é diferente. A gente está na roda e a minha visão, sim, Ju, é positiva com relação a isso. Eu acho que nesta crise a comunicação teve um protagonismo, sabe? Diferente. As pessoas Com precisavam se certeza. comunicar. Né, Paulo? O que é que você acha? As pessoas Eu precisam acho se também, eu acho, comunicar. exato, e assim, e tudo dentro ainda, mantendo o posicionamento dos clientes. O que houve foi um direcionamento, eu acho que houve uma coragem, muitas vezes, eu acho que houve uma mudança de paradigma de que é possível, e eu acho que não só um protagonismo, sabe, Michele, mas eu acho que um valor, sabe? A gente Isso. sabe que os clientes empiricamente sempre deram, mas era muito empírico, né, assim, valor à comunicação. Mas agora, com todas essas restrições, é isso, é o reinventar. Às vezes tem as plataformas de comunicação, tem as redes sociais, mas nunca pensou na possibilidade realmente dessas redes, que muitas vezes eram não negligenciadas, nunca foram, mas de que elas eram mais num sentido de eu preciso estar, é uma presença e não como agora virou o meu maior canal de comunicação, de interação e de venda. Então, muda a chave, sabe? De simplesmente eu preciso ter, eu tenho que fazer legal, do que dizer eu agora preciso fazer urgentemente, eu preciso abrir esse canal urgentemente, eu estou sendo Isso. cobrado por isso, né? A gente percebe Isso. para alguns clientes também, né, Michele? A velocidade com que, principalmente os clientes relacionados à saúde, obviamente, conteúdos relacionados à saúde, a velocidade que assim você posta, não dá, sei lá, 3, 4, 5 minutos, a quantidade de interação daquilo, ou seja, realmente vira não só um tira-dúvidas, mas um tira-dúvidas, é uma solicitação, sugestões de conteúdo, né? A gente tem recebido muito isso, assim, eu Isso. acho que o tal cliente tinha que falar sobre tal coisa, eu acho que tal cliente tinha que se posicionar sobre tal assunto. Tá lembrando que tem um cliente da gente, inclusive, que reformulou sua atividade, né? Suas atividades e passou a falar sobre causas relacionadas à pandemia, né? E outros também viram isso e foram atrás, e aí a comunicação está sendo ajustada para isso, para reformular e para ir para frente com relação a isso. Então, eu acho que a pandemia está ensinando muito a todo mundo, está encurtando caminhos, né? Quando é que a gente ia convencer alguém a usar um link para fazer uma reunião que essa reunião seria muito mais produtiva do que uma presença, né? Lógico, entendo, a gente não está Exato. anulando a presença, muito pelo contrário, a gente está muito presente. A gente está trabalhando tanto, graças a Deus. E assim, mas trabalhando para formar. E o difícil nesse momento agora é equalizar tudo, né? Porque a gente está trabalhando, está todo mundo em casa, está todo mundo sem uma ajuda, uma ligação. Agora, é... sem ajuda, Improvisos das né? lives. E a gente tá correndo muito com tudo, dando conta de tudo, de novos formatos, de novos jeitos, dando resultado, porque a comunicação precisa dar resultado, né? Olha, né? E Olha, aí, olha, olha. Aquela, né? fala Bota lá, assim o fala. dedinho. Não, eu digo o Fala. tempo. Eu tô só tirando, porque senão daqui a pouco o Ah! Instagram vai derrubar a gente. Ele vai dizer, Não, mas a gente ainda tem sete tchau! minutos. A gente ainda tem 7 minutos, Então, tá é só aqui, aquela, né? programa. Tan, 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 tan. Cuidado com o tempo. Porque senão daqui Não, a pouco a mas gente vai, tchau! Aí, pum, derruba. não, eu tô toda programada, eu tô roteirizada, Paula. Então, Maravilhosa. E vamos então assim, interagir, porque assim, nossa audiência não para de perguntar, de vamos interagir. E interagir. aí, quando faltar uns 2 a 3 minutinhos, a gente se despede, mas aí dá pra gente continuar falando disso. Então, a pandemia veio para nada ficar no mesmo lugar,
nada vai ser como antes, a volta não vai ser como antes, mas eu estou muito pensando muito positivo, pensando que dessa vez a gente tem um protagonismo, a gente está fazendo comunicação interna em cliente que a gente não fazia comunicação interna, ele viu que precisava, fazia tempo que a gente dizia e fazia tempo que ele precisava, mas ele não enxergava isso. E ele precisou, porque todo mundo, não sei se vocês lembram, né? Pegou o computador e foi para casa. Como é que a gente vai comunicar, né? A gente teve algumas dificuldades. Então, quando a gente vai comunicar para uma empresa que ele não tinha uma comunicação em rede, que ele falava no quadro de aviso, como é que vai ser isso agora, pessoal? E aí a gente É, se viu estruturando isso, né, Paulo? Estruturando uma comunicação interna. É um cliente que na vida normal era um cliente de assessoria de imprensa. Ele viu necessidade disso e hoje a gente dá pitaco nas redes, dá pitaco em tudo, porque tudo está junto. Entendeu? Então, comunicação é essa também. Comunicação é comunicação. Não existe voltei comunicação para a para um. luz. Volta para a luz, Paula. Não existe comunicação para um determinado público. Hoje é tudo 360 sim. E a gente consegue sentar e discutir isso. Não quer dizer que a dupla vai fazer tudo. A gente não faz publicidade, né? Mas a gente Uhum. entrega conteúdo para todas as plataformas. Então é importante, mesmo que a gente não faça performance do cara, mas é importante a gente estar discernir sobre o que precisa ser falado naquela hora, naquele momento, e todo mundo seguir a mesma linha, né? Porque a comunicação é feito isso. Lembra que Paula estava dizendo, eu falo lá no WhatsApp, mas eu falo na minha bio e puxo para o WhatsApp para minha venda, né? E aí Exatamente, exatamente. pensa numa empresa que não tinha uma comunicação direta, né? Seus gestores para os seus subordinados, mas que não tinha nenhuma outra tipo de interação digital. Como é que ela sobreviveu nesse tempo? Como é que ela falou com essas pessoas nesse tempo? Então a gente também se viu nesse olho de furacão, né, tentando apaziguar, tentando treinar pontos focais para poder cada um falar com os seus subordinados e cada um era responsável por 500. Enfim, é desafio, é desafio, é desafio. É, é E presenciando aí? a transformação digital dos clientes, alguns na marra, outros de forma mais suave, mas presenciando É, todos eles. Eu é. acho, eu acho, Vicky, eu acho que a gente fez uma live, mas talvez a gente pudesse até pensar numa outra live. Mas Vamos? pensando, eu digo assim, de uma forma cíclica, né? Quer dizer, live falando Sim, de lives, mas acho que a intenção era tentar refletir sobre esse formato que a gente está consumindo de forma tão agressiva nas últimas semanas, né? Final de isso. semana. Tem alguns mercados, inclusive, fazendo kit live, né? O pessoal faz salgadinho e tudo mais. Mas pensar de que a live também pode ser uma ferramenta para interagir com o seu público, seja ele interno, live parte 2 exatamente. Ei, vai fazer, Júlia. É, porque eu acho que dentro dessa tria de entretenimento, informação e relacionamento, a live ela ainda vai surpreender nessas próximas semanas. Eu ainda acho que vai ter muita interação de marca. Eu ainda acho que ela ainda vai permear outros formatos jornalísticos. Eu acho que ainda tem muita coisa para esse formato que pode ser assim meio de improviso, vai, sai, acaba, tem ligação no meio, mas que eu acho que ainda pode atingir os objetivos. Se ele for feito da forma certa e se ele tiver objetivos claros, eu acho que a gente consegue atingir bons objetivos e estratégias de comunicação com ele. Ó, e Júlia está dizendo que o restaurante japonês que ela adora faz combos no final de semana para delivery de lives. Tá É isso, vendo? Paula. Eu dei Vamos em salgadinho também, frente. que fazia salgadinho para as festas da minha filha também. Pronto, a gente está com 2 minutinhos aqui, só para a gente dar um tchau. A gente quer agradecer a audiência toda. Estou muito feliz com a nossa primeira live. É óbvio que a gente vai voltar a falar. A nossa ideia é essa: somos produtores sim de conteúdo. Contem conosco para tirar dúvidas, independente de live. E o contato da dupla está aberto toda hora. Contato@duplacom.com.br. Não tem erro, não tem como fazer. Vai chegar para mim, para quem é, para Paula. E assim. As lives próximas, a gente já tem algumas programadas, elas não são somente comigo ou com Paula, então toda a turma da dupla está super aberta para falar com vocês, tá certo? Obrigada pela audiência, obrigada, obrigada, obrigada. Foi rico pra gente também, tá bom? Um beijo, Beijo, um beijo gente. enorme. Obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Beijo, beijo, tchau, tchau. tchau. Um Um beijo beijo, pra tchau. dupla Caruaru, pessoal. Um beijo pra dupla Agreste. Beijo! Cláudio, beijo, beijo, Rosângela, beijo, beijo todo mundo. Muito obrigada. Tchau, até a Beijo, tchau. próxima.